Coronel Leonardo Santana por aqui, bem-vindos mais uma vez ao Questão de Segurança. A gente já entra quebrando tudo. O programa de hoje, ele tem um apelo bem diferente, é um programa mais denso, é um programa que a gente tem muita informação, mas é uma informação que inclusive para nós é meio chata de falar. O programa de hoje, ele resolveu falar do seguinte: qual que é a diferença do tratamento, tanto da população como do Estado, como de governos, de policiais, de casos de policiais que morrem em serviço e fora de serviço. Então, policiais mortos nos Estados Unidos versus policiais mortos no Brasil. Bom dia, Idovan. Você tá aí? Bom dia, Coronel. Eu estou aqui, vivo. Bem, Idovan. Muito bem, vamos lá. Olha só, não vamos esquecer de assinar o canal aí da Rádio Federal, não vamos esquecer de assinar também o canal do programa. O canal do programa está começando forte no YouTube. A gente vai estar mostrando para vocês em blocos menorezinhos ali no YouTube, mas para ficar uma coisa bem legal, para você solidificar a informação, para você compartilhar com todo mundo. Se não tiver no YouTube, não tá em lugar nenhum, ou não? Você está certíssimo. E a gente já tem já tem material muito bom no canal. Bom. Então procura lá Questão de Segurança no YouTube. Vamos lá, Questão de Segurança no YouTube. Tem mais coisa? Tem. Programa toda quarta-feira, né? A gente começando aí às 10 horas. Vamos continuar, obviamente, quebrando tudo. E não vamos esquecer, pessoal, o que a gente fala aqui não é só para o profissional de segurança, não é só sobre polícia, não é só sobre o que acontece no mundo de quem lida com isso. É principalmente para você, cidadão, que quer saber uma porção de coisas e que todo mundo, entre aspas, esquece de te avisar. E aí a gente quebra tudo. Estamos falando da sua segurança, não é isso? Muito bem, Dovan. É essa a ideia. Questão de segurança. A questão de segurança não é só para quem está dentro. A questão de segurança ela é para todo mundo. Qual a diferença entre policiais mortos no país e policiais mortos nos Estados Unidos? A gente fala Estados Unidos porque, mas toda hora fala negócio de Estados Unidos. Não, gente, o que acontece é o seguinte: nós temos aí um volume muito maior de dados, de informações vindas daquele país. Então é só por isso que a gente acaba comentando muito mais, a gente acaba trazendo muito mais, e é o idioma que a gente domina e que tem uma maior facilidade da gente fazer esse bate-papo, né, da gente trazer para você uma informação que realmente a gente entende. O que você acha, Idovan? Hoje é mais ou menos o que o pessoal espera ou não? Agora me diz uma coisa, esse assunto é realmente bem complicado de falar aqui, mas deu algum start para o senhor trazer esse tema? Deu sim. Desde da semana passada a gente falou sobre as questões de suicídio. E aí a gente resolveu falar de quê? Do outro lado da coisa, né? A morte, mas a morte provocada durante o serviço, fora do serviço, para esses profissionais de segurança, e o que os torna tão vulneráveis. Por que que no Brasil a gente tem esse volume tão grande de mortes de policiais? E eu vou um pouquinho mais longe, né? Lá fora existe um movimento que se chama Blue Lives Matter. Blue Lives Matter, ou seja, a vida dos policiais, blue, quando eles usam esse termo, né, o azul, eles estão se referindo aos policiais. Então, Blue Lives Matter se refere a quê? A vida dos policiais importa. Mas tudo isso se iniciou de uma outra forma, sabia, Idovan? Não foi por conta dos policiais, não. Não foi o movimento dos policiais? Não. Não foi por conta dos policiais. Foi um movimento, sim, envolvendo policiais, mas não foi por conta dos policiais. E aí eu vou te dizer o que foi que iniciou isso. Por favor. A morte de cidadãos negros por policiais. Agora a gente está falando de uma outra coisa também, né? Pessoas negras matando policiais. Não. Pessoas negras mortas por policiais. Isso foi o que iniciou. Eita, tô quebrando tudo aqui, meu Deus do céu. Quebra tudo. O quebra tudo aqui tá no seu limite, vamos lá. Mas o Blue Lives Matter, ele começou a partir de uma provocação, ou uma suposta provocação, ou que foi entendido como uma certa injustiça, a partir do instante que pessoas negras foram mortas por policiais. E aí houve um movimento que se iniciou em 2013,
E esse movimento de 2013, ele chegou com uma hashtag muito forte e as redes sociais batendo muito em cima, né, do Black Lives Matter, ou seja, a vida dos negros importa. Entendi. Sabe por que isso? Porque houve entendimento de que muito mais pessoas negras eram mortas por policiais durante as ocorrências, durante os eventos em que havia o uso de arma de fogo. Estatisticamente falando, né? Exatamente, estatisticamente falando. Então, esse movimento se iniciou e foi um movimento muito grande. Esse movimento ele envolveu a candidata à presidência da República nos Estados Unidos, a Hillary Clinton. Esse movimento ele envolveu o próprio Bill Clinton falando dos cenários onde negros, jovens ou não, eram mortos pela polícia. E acabou envolvendo também o atual presidente norte-americano, Donald Trump, quando ele falou, olha, isso aí é algo grave, mas não é só para negros, não é só para policiais. Quando houve aquele encontro do Black Lives Matter, que a gente já falou, que começou em 2013, que todo mundo tocou no assunto, e logo depois, quando surgiu o movimento do Blue Lives Matter, ou seja, a vida dos policiais também importa. E aí eu respondo a segunda parte da sua pergunta, Edovan. O que alavancou a gente trazer esse assunto? Primeiro, né? Vocês têm, fazendo esse programa, alguém que passou muito tempo na área de segurança pública, de segurança privada, colaboro com isso até hoje, de diversas formas, só que, né, com aquela característica, negão. Pronto, estamos aqui. Então, policial, negão. Então, eu me sinto extremamente confortável para poder falar sobre esse assunto. E como é isso no Brasil? Que movimento nós temos no Brasil? O quanto pessoas que são candidatos à presidência da República ou são presidentes instituídos falam do problema de negros sendo mortos, policiais sendo mortos. Isso realmente incomoda? É a mesma coisa lá e é a mesma coisa aqui? Você consegue ter essa percepção enquanto cidadão? E por fim, a vida do cidadão importa. É importante, Edovan, isso aí? Você entende como importante? Eu entendo como importante. A gente tem que falar, sabe de quê? Sim. Rio de Janeiro, por exemplo, com a maior quantidade de policiais mortos no Brasil, ela chega a ter uma proporção, dependendo do tipo de avaliação que for feita, 5 vezes maior do que qualquer outro país no mundo. Deixa eu ver se eu entendi. No Brasil, a polícia brasileira é a que mais morre no mundo. A polícia brasileira é a que mais morre no mundo. É a que mais morre no mundo. Né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, que é um trabalho vindo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele já mostrou como é que a coisa funciona. Só no Rio de Janeiro, quando houve uma divulgação, e que passou inclusive em um programa de grande circulação nacional, aquele programa que passa domingo à noite em uma grande emissora, a gente não pode falar, ou pode falar o nome do Fantástico. O Fantástico tem hora que é bom nesse tipo de coisa. No final do ano passado, ele mostrou que dos estados onde a gente tem a maior quantidade de policiais mortos está o Rio de Janeiro. Ele falou, inclusive, de algumas razões disso. Ele falou da capacitação dos profissionais, ele falou de como esses profissionais eles têm que lidar com o narcotráfico e de como, dependendo do tipo de visão que a gente tiver, eles são jogados para a morte como se fossem uma subcategoria de profissionais. E se a gente puder fazer uma comparação, eu acho que essa comparação ela tem que se iniciar em como o Brasil, né, esse nosso país, ele enxerga o seu profissional de segurança. E o que é mais interessante, quando nós falamos da população, a população ela se esquece, sabe de quê? De onde vem aquele profissional de segurança? De onde vem o policial, o bombeiro, o policial militar ou civil? De onde vem o colega do departamento de trânsito? Da própria população. Ele não é um alienígena, Edovan. Ele é gente como a gente. Ele é gente como a gente e protege gente como a gente. E se a gente continuar falando do Fantástico, deixa eu só mencionar aqui como é que esse programa iniciou, né, a sua informação acerca desse tema. Ele diz o seguinte: saiba em que estados a polícia mais morre e em quais mais mata
no Brasil. Em um determinado ponto aqui, ele diz o seguinte: em 2016, 437 policiais civis e militares foram mortos no país em confrontos ou fora de serviço. Só nesse ano, pelos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 17% em relação ao ano anterior. 15 estados registraram aumento no número de mortes de policiais, de 2015 para 2016, Idorvan. Inacreditável. Né? Então a gente tem mais de 60% dos estados brasileiros com aumento de mortes de policiais. Rio de Janeiro, nesse mesmo período, 2015 para 2016, foram 132. Sim. E a polícia que mais morre, está dizendo aqui, é a segunda que mais mata no Brasil. Segundo esse mesmo ranking, a primeira é a polícia do Amapá. No contexto geral, o Brasil teria a polícia que mais mata e a que mais morre. Uhum. Seria assim? Exatamente, a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Se você tem a polícia que mais mata no mundo e se você tem a polícia que mais morre no mundo, o que você entende que pode acontecer com você enquanto cidadão? Você quer que eu responda essa? No próximo bloco. Vamos lá, queridão? Daqui a pouco a gente volta. Questão de segurança com você. No bloco anterior, Black Lives Matter. A gente está falando de um movimento que foi lançado a partir de negros mortos por policiais. Isso iniciou o Blue Lives Matter, que é um outro movimento já das corporações policiais ou de policiais pertencentes a essas corporações, a partir do momento que um negro matou 2 policiais no estado de Nova York. Então, primeiro, né, a vida dos negros importa, 2013, logo depois a vida dos policiais importa, como uma espécie de resposta. E aí a gente se pergunta, aqui no Brasil, que movimento nós temos para a defesa dos profissionais de segurança? Que movimento nós temos, ou que movimentos nós temos? E em 2016 para 2017, Dovan, diminuiu, é óbvio. Acredito que sim. Não diminuiu, Dovan. Não. Nós tivemos um aumento de 23,1% em relação ao ano anterior. Para você, cidadão, que depende dessa pessoa para proteger a sua vida, a sua casa, a sua residência, que é alguém que se dedica completamente à atividade da sua proteção em relação àquele que resolve transgredir a lei para poder te ofender, para poder te prejudicar, para poder pegar o que é seu, para poder pegar seus filhos, para poder estuprar, para poder matar. Essas pessoas hoje, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elas morrem 23% mais do que o ano anterior. E aí a gente vai para um outro ponto bem interessante. E por isso que a gente falou sobre esse movimento, né? A vida dos negros importa. A gente falou sobre o movimento dos policiais. A vida dos policiais importa. Quem é o policial que mais morre? Você sabe, Dovan, que é um policial que mais morre? A gente pode comentar aqui? Devo comentar aqui? Claro, eu inclusive estou curioso para saber. O policial que mais morre é o policial negro. Pera aí, então tem um negócio complicado aí. Nós estamos falando de pessoas negras civis, e nós estamos falando de negros policiais. Eles, dentro da corporação, são os que mais morrem. Exatamente. 56% dos policiais mortos durante as suas atividades, dentro ou fora de serviço, são negros. 43% brancos, 1%, né, mestiços. A concentração entre 30 e 59 anos. Essa é a concentração. Policial jovem morre muito menos, né? E aí, à noite e à tarde, a gente tem também uma concentração maior, a grande maioria do sexo masculino. Por quê? Porque nós temos um outro diferencial aqui. Temos muito poucas policiais nas corporações, deveríamos ter muito mais. Esse número também, segundo o mesmo fórum, ele tende a aumentar. Sabe por quê? Diante do baixo investimento feito pelos governos nas forças de
segurança, Idovan. Sobre a pergunta que você me fez lá, eu tô no site aqui da Liga Internacional dos Trabalhadores e tem uma mulher negra, americana, obviamente, segurando uma placa dizendo assim, eu sou a próxima, I'm a next. Ou seja, você fez essa pergunta no final do outro bloco, eu posso responder que ninguém está seguro, o cidadão comum não está seguro. Exatamente. E não está seguro, te digo por quê, Idovan? Porque não existe, na maioria das vezes, um interesse em levar em consideração as questões de segurança para a população. A gente fala aqui nesse programa o tempo todo. Falar de segurança é uma grande caixa preta. Ninguém quer te esclarecer, ninguém quer te reeducar em relação à sua segurança e muito menos em relação à segurança de quem te protege. O que a gente traz aqui é o seguinte: mais alimento para o teu cérebro, para que você possa pensar, para que você possa estar junto com a gente e para que a sua segurança seja cada vez melhor. Esse é o nosso foco, para que a gente não tenha cartazes como esse. Como o Idovan acabou de ler, como ele acabou de mencionar. Quebra tudo, Idovan. Questão de segurança, a sua proteção, ela tem que vir em primeiro lugar. O assunto aqui ele já terminou, a gente já falou, a gente já comparou, a gente já chegou no Blue Lives Matter, Black Lives Matter. A gente precisa de um movimento aqui para o nosso país e a gente vai terminar assim. Eu vou te perguntar, nós precisamos de um movimento para a proteção do cidadão, para a proteção de quem protege o cidadão no nosso país? Será que é o movimento que vai te salvar e que vai salvá-los ou nos salvar enquanto profissionais de segurança? Fica no ar. Você foi nosso convidado no Questão de Segurança. Aqui a sua proteção vem em primeiro lugar.